A paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à fonte da palavra que é a vida. O tema da mensagem de hoje é: desavenças não podem nos tirar do caminho de Deus. O texto bíblico base está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 13 ao 16, que nos diz assim: Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Essa passagem descreve o nome dos 12 chamados por Jesus para serem apóstolos. É interessante quando analisamos algumas das características desses homens e tentamos compreender como juntos eles cumpriram o propósito. Vamos rapidamente aqui falar algumas das características breves de cada um deles. André, por exemplo. André, irmão de Pedro, tinha o ofício de pescador e nos leva a entender que ele tinha um grande poder de convencimento, até porque ele que atraiu seu irmão até Jesus, ele já era seguidor de João Batista, e nos leva a entender também, devido ao seu ofício de pescador, que ele não tinha muito conhecimento, muito estudo, assim como Pedro, que também era pescador, era irmão de André, e diferente do seu irmão, ele já tinha um temperamento mais impulsivo, mais forte, né? Podemos ver isso em algumas passagens na Bíblia. Temos Tiago, também pescador, irmão de João, que também foi chamado e era pescador. No caso, esse João, muitas vezes citado como discípulo amado, tinha uma visão diferente a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Podemos ver isso no Evangelho do próprio João. E esses dois irmãos, foram chamados pelo próprio Jesus de filhos do trovão. Temos Filipe, um dos discípulos que foi chamado sozinho. Isso mostra o quanto ele era decidido, ele fez a escolha dele sozinho. Temos Natanael, amigo de Filipe. Natanael, alguns estudiosos dizem que era uma espécie de viajante, ao qual Jesus disse que era um israelita sem dolo, sem fraude, um homem verdadeiro. Temos Mateus, acredito que um dos 12 que tinha uma condição financeira melhor, por ser um coletor de impostos. Isso nos leva a entender que também ele tinha estudo, sabia ler, sabia escrever. Temos Tomé, aquele que ficou conhecido como o que duvida, que só acredita vendo. Isso nos faz pensar que ele era um homem fechado em suas convicções. Temos Tiago, que é o Tiago menor, que é o filho de Alfeu, que nos faz em alguns momentos vê-lo como um homem respeitoso, até porque quando Jesus morreu, ele junto com as mulheres que serviam a Cristo, buscou aroma para ungir o corpo de Jesus. Temos Simão Zelote. O termo Zelote vem de um grupo de judeus que defendia a liberdade do seu povo, através da luta, que buscavam a independência através da força. Temos Judas Tadeu, um dos seguidores que também tem a característica de perseverante. E temos Judas Iscariotes,
aquele que sabia mexer com finanças, até porque era o tesoureiro do grupo, mas que ficou conhecido como traidor, porque foi ele que traiu a Cristo. Então, Jesus escolheu 12 homens com diferentes características para cumprir o seu propósito: espalhar o evangelho da salvação. Esse era o propósito. Na nossa caminhada cristã existem diferentes pessoas, umas com mais afinidade e outras mais distantes. Jesus conviveu com pessoas diferentes em seu ministério, mas as diferenças não lhe tiraram do foco de cumprir todo o plano de Deus. Não podemos permitir que aborrecimento entre irmãos nos tire da comunhão com o Senhor. Devemos eliminar o sentimento de tristeza, raiva e vingança de nós e simplesmente orar a Deus para que o Senhor, aquele que sabe de tudo, trabalhe em cada um de nós. Assim como o corpo é feito de membros diferentes e funciona em harmonia, precisamos funcionar bem, cumprindo nosso papel em meio às diferenças. O foco é a comunhão total com Deus, pois a salvação é individual, queridos. Que o Eterno abençoe a todos nós.